Seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. E hoje, sem delongas, eu quero pedir para você já curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, porque o papo vai ser sensacional. Estou aqui com dois empreendedores. Gabi, muito obrigado por você estar aqui. Ale, obrigado demais por você estar aqui. O Gabi é do ramo da tecnologia e o Ale, ele é gestor de negócios. Falei certo? Rapaz, eu tô bem pra caramba. Por favor, se apresentem pro pessoal. Cara, obrigado demais por ter chamado, Vitão. É um prazer estar aqui falando com você. A gente já interage tanto aí nos bastidores, mas agora aqui na frente das telas. Eu me considero empreendedor serial, assim, então tenho vários negócios, desde restaurante, tenho 2 restaurantes. Hoje eu trabalho prioritariamente no ramo de tecnologia, com BI. Porque ele já roubou o meu empreendedor serial, né? Boa. Cara, mas isso daí, na verdade... Faz sentido. Não, mas isso mas daí você é se apropriou, isso aí tá E eu juro que... Eu vou contar, então, uma história sobre esse negócio de empreendedor serial, que é uma passagem que eu tenho com Deus também. Olha aí que pesado. Vamos dar as mãos aqui agora, galera. Cara, eu tava... Cara, e é uma das coisas que aconteceu. Eu tava em casa, assim, e eu tinha o quê? 20 anos, antes de trabalhar no Itaú. Faz tempo tinha isso. Terminado de... Putz, hoje com 45, mentira, né? Tava lá, e aí eu tava pedindo pra Deus que eu queria saber o que eu ia trabalhar na vida, assim, juro. Pedindo, não via nada, assim, não pensava, não conseguia saber. Prestava vários trainees, então várias empresas grandes. Aí, cara, meu pai me trouxe uma revista, olha o que chegou. E aí, mano, na capa falava empreendedor serial. Juro. Ô, louco. Juro. E aí eu falei, cara, é isso que eu vou fazer da minha vida. É destino, tá vendo? Acredita? E é isso que eu faço hoje em dia mesmo. Eu vivo de montar empresas, assim. É o que eu acho que eu faço de melhor. Chama de laranja, né? Sacanagem. Verdade, também. Não é laranja. Então, os laranjas é o que eu ponho o nome. Eu crio, pego laranja. E aí é isso. Hoje, prioritariamente nesse ramo de tecnologia, de BI, e agora com podcast, né? Sim. Que agora é um dos meus ramos de atuação. Nós vamos falar sobre isso. Vocês que estão ouvindo aí, ó, sigam lá, Ribeirão Podcast. Vamos falar já que vai estar aqui na descrição já, pra ficar tudo tranquilo. Bota ali embaixo. Vai estar na descrição pra você acompanhar, que é um produto sensacional também. Isso. Ale, por favor, suas considerações iniciais. Foram só as iniciais, então? Cara, sentar na cadeira de entrevistado é gostoso pra caramba, né? Porque você joga a resposta pro outro lado e só espera, né? Só responde. Gostei muito. Eu odeio meu trabalho, cara. Eu acho que eu amo hoje o que eu faço. E eu falo isso pras pessoas. Dei aula por um tempo, que é outra coisa que não dá pra sobreviver. Eu acho uma judiação o que fazem com o professor no Brasil. Não dá pra viver de dar aula, mas eu também amaria lecionar, porque você ensinar uma outra pessoa é maravilhoso. O que me mataria, cara, é o sonho do meu pai. O quê? Ser funcionário público. Meu pai queria que eu fosse funcionário público de todo jeito, cara. E você foi contra o sonho do seu pai? Ou você tentou até... Nunca tive o sonho era dele, mas ele tentava imputar na minha cabeça. Mas você chegou a buscar isso aí ou não? Que jeito, pai. Que loucura ficar... Não, isso aí não existe, cara. O funcionário público é um cara... Não todos, mas a grande maioria tá lá pela estabilidade, não porque ele gosta. É por isso que ele não te trata bem. Você apontou pra TV, é um cara que odeia o trabalho, então. Mas a maioria das vezes, cara, você não tem um bom atendimento. A via de regra é essa, o Estado não consegue gerir bem. Exato. E eu acho assim, que é uma condenação que você se dá. Ser funcionário público? Não, fazer algo... Ah, tá. Que você não gosta, não ama por conta do... Eu acho o benefício pequeno perto do problema. Se acordar e levantar todos os dias da sua vida, durante 30 anos, cara, 40 anos... por conta de algo que você não ama, cara, tá louco, você tá errado. É verdade. Você tá errado. E aí você vai... Só concluindo. Vai. Outra coisa que também... Eu sou um cara sempre cheio de sonhos. E eu tava lendo esse dia, cara, que a gente, na maturidade, quando você consegue alcançar alguns, a primeira coisa que você quer fazer é esfregar na cara de quem falou que você não ia conseguir. Você quer esfregar na fuça, cara. E Deus vai dando maturidade pra gente, porque enquanto você pensar assim, você não vai chegar. Véio. É verdade. Você não vai chegar, cara. Você tem que amar aquela pessoa que pensa diferente de você e saber que ela foi o seu combustível. E foi mesmo o seu combustível, ela foi parte do seu processo. Então, quando meu pai falava assim, poxa, não que meu pai tenha sido esse agente, tá? Mas o sonho do meu pai era falar, cara, você vai ficar estável nesse lugar, você vai passar num concurso. Mas para eu passar num concurso, cara, eu ia fazer algo que eu não ia me sentir útil, não era o que eu amava, não era o que eu queria. E eu falei, cara, como que eu vou ganhar dinheiro de outro jeito?
E aí deixei a vida levar. Só que você tem que assumir muitos riscos, né? Quando você começa a empreender e muitos não estão dispostos a pagar esse preço. Eu entendo perfeitamente. Só que você pode ser CLT, ser bem resolvido e trabalhar em algo que você gosta. Sim. Só que eu acho que a molecada, e se isso ficar de lição para quem tá ouvindo aí, o que acontece, cara? Às vezes eles ainda estão morando com os pais e tudo mais, não se aprofundam em nada. Qualquer coisinha sai. Hoje o turnover das empresas é absurdo. Os caras não suportam mais nada. Você, para manter o cara lá dentro, você tem que ter um coque machine, um PlayStation, buscar ele em casa, fazer um cafuné nele, porque... Cara, e ainda pagar o salário. Então eu acho que não fazer o que você ama é muito triste. Hoje, sim, eu faço o que eu amo na consultoria, amo ajudar as outras pessoas, as empresas, e eu acho que a gente melhora a vida do outro cara que está lá também quando você ajusta algumas coisas, faz esse cara ganhar mais dinheiro, contratar mais gente, por aí vai. Só Vai lá. complementando o que o Ale falou, talvez assim, o sonho do seu pai, às vezes o sonho de muitos pais, é que o filho tenha estabilidade na vida. Então, talvez, tipo assim, não que ele quisesse que você fosse funcionário público, mas que você especificamente aquela função. Mas talvez, pô, o que na vida meu filho vai ter estabilidade a vida inteira? Funcionário público, hoje em dia. Então, talvez seja esse, não que ele quisesse que você fosse o funcionário, mas, pô, quero que meu filho tenha estabilidade. O único caminho é esse aqui. Talvez fosse isso. É muito por preocupação também, né? O pai não quer ter a preocupação, ele quer viver sem essa preocupação. Agora o pai aqui tá falando, né? Agora aqui, ó. Não, pensando no filho. Pai, agora posso falar sobre isso. Ele ficou pensando que pai. Eu sou pai. Eu pensei por um segundo, ainda não tô tão acostumado. Mas sabe o que eu acho, Vitão? Mas deixa eu só complementar uma coisa do que você falou, que, cara, que a pessoa se condena a trabalhar com o que não gosta. É que eu acho muito utópico a gente imaginar que todo mundo vai conseguir trabalhar com o que gosta. Seria o mundo ideal? Seria. De fato. É possível? Não é possível. Você acha que não é possível? Cara, eu acho que não. Sabe por quê? É porque eu acho que a gente tá falando de um lugar... Falando por mim, eu falo num lugar muito privilegiado. Eu sou branco, heterossexual, de classe média alta e que fiz faculdade numa faculdade pública. Fiz USP Ribeirão. Então, é muito fácil eu falar que, cara, se eu não gostar do meu emprego, eu posso desencanar e mando o currículo e eu acho outro. E é difícil eu falar isso para uma pessoa que às vezes trabalha num trabalho que ela não gosta, ganha R$2.000 por mês e sustenta a família dela e, cara, você tem que fazer o que você ama. É muito difícil eu falar isso para ela desse meu lugar. Sim. Mas a coisa que eu acho que muda é a intenção, entendeu? Então eu acho que mesmo essa pessoa que tá nesse lugar, ela tem que ter a intenção de mudança. E aí, isso no longo prazo, eu acho que pode fazer ela fazer. Então, se você me perguntar, você acha que no longo prazo dá pra todo mundo fazer o que gosta? Eu acho que se a gente como sociedade mudar, eu acho que é possível. Eu acho que não dá pra começar a vida profissional trabalhando com o que gosta, de fato. Até porque a gente tem que se expor a experiências que vá fazer a gente entender, pô, isso aqui é pra mim, pô, isso aqui não é, a gente tem que se expor. Até no último podcast, o Beto falou sobre isso. Falou, quando você experimentar aquilo que você de fato gosta, você vai saber que é pra você. Até porque você nem sabe, né, o que você gosta. Exato. Só que pra isso você tem que se expor. Aí vem, cara, um dos podcasts incríveis também que a gente fez aqui foi o segundo podcast com o Alex Bertoldi. Cara, ele falou uma coisa fantástica ali, que pra você ter brilho na vida, pra você ter aquela vontade de viver, você precisa criar coisas, seja lá o que for. Aí ele deu até o exemplo da criança. Quando a criança começa a fazer cocô na privada, tal, ela chama você pra mostrar. Mas... Por quê? É a realização que ela tem. Tem uns funcionários que faz isso até hoje, né? Ele faz um negócio que ele faz no computador, faz no caderno dele, faz num monte de lugar, chama você pra mostrar. Fala, olha que bonito, olha que legal. Meu pedreiro vive fazendo isso também, cara. E esse pedreiro aí vai dar casamento, esse pedreiro aí. Mas a criança, tipo, ela chama pra criar, tipo, eu criei isso aqui, eu fiz isso aqui. Então, quando a gente começa a criar coisas, independente do que a gente trabalha, a gente começa a ter um grau de realização. E a gente começa a se expor a novas situações pra ver o que de fato agrada. Perfeito. Cara, eu achei isso fantástico que ele falou. Pra mim faz total sentido. E eu falei pra vocês que vale a pena uma curtida aqui, ó. Vale a pena compartilhar, porque esses dois já começou aqui num nível alto pra caramba. Então pode ir lá pra cá ali, ó. Você tá acostumado ali. Vou falar se você concorda que tá ouvindo a gente ou não. Eu comecei a tentar entender o que eu queria. Da vida. Da vida não, do trabalho. Tá. Falei, cara, eu não quero trabalhar de segunda-feira. eu não sei se alguém se identifica. Mas aquela música do Fantástico, velho, tinha vontade de me matar. Falava, cara, você ouve a música do Fantástico, para! Era, né? E diz que isso é tão
Lógico que eles fizeram uma pesquisa e tiveram que mudar a música, cara. Ah. Pode olhar, agora já não tem mais. A musiquinha é bem suave, o negocinho não é mais a mesma música que era. Olha, Fantástico mudou, cara. causava depressão. Não tô brincando. Caraca, você não sabia, não. E outra, Faz você sentido. curte muito, cara, o seu final de semana, o seu domingo, quando você não trampa na segunda ou não trampa o dia todo, ou não tem aquela obrigação. Então eu não queria essa obrigatoriedade. Daí eu comecei a trabalhar com consultoria, eu agendava as coisas de sexta pra quinta, pra quarta, pra terça. Quando não tinha jeito mesmo, era na segunda. Aí o Gabriel Na me segunda fudeu. à tarde, né? O Gabriel Na me segunda, fudeu. 6 Começou a horas. marcar reunião com a equipe. Não, cara, segunda-feira a gente não tem nada. Segunda-feira às 8 horas nós vamos começar a marcar com o time. Cara, Acabou com a minha gestão vida. ágil, sprint planning, tem que ser Acabou com segunda a de minha manhã. vida, cara. Acabou, não tive Olha, mais você paz. precisa Acabou meu repensar sonho. a sua sociedade, viu? Eu Mas acho ele já que pensou. E aí negociar segunda-feira. Outra coisa, nunca gostei de acordar cedo na minha vida inteira. Que isso, Nunca Ale? gostei. Nunca gostei. Como é que a gente vai falar pros coach agora, que acorda 6 e 6? Ema, 5 da cada um manhã? com seus problemas. Cara, desde moleque que eu me reconheço, eu ia dormir com os meus primos, todo mundo ia, dormia cedo, os moleques estavam dormindo, eu tava lá, puf, acordado. Aí chegava de manhã, eu tava destruído. Aí ia começando do meio pro final do dia, minha energia ia subindo, cara. Eu não sei explicar. E eu sou assim. E depois eu fui ler que isso Tem um nome, né? eu não sei, é uma característica mesmo de alguns seres humanos. Eu sou assim. Eu não rendo nada de manhã, cara. Não consigo treinar de manhã, não consigo fazer nada. Cozido. O dia começa meio-dia pra você. Não dá pra começar tão tarde também. Não, eu digo fica assim, ruim. pra você ficar bem. O Fábio você... que fala isso, né? Eu queria acordar assim, acordei. Acordei. Não queria ser obrigado. Acordar com... Isso acabava com o meu dia. Então, eu vi que um horário legal para eu começar a trabalhar era às 9 horas. E quando eu negociava isso, ficava bom para ambas as partes. Então, eu fui tocando isso, nunca muito cedo. Mas não tinha problema de parar para trabalhar. Então, nesse sentido, essas duas expectativas. E eu sempre gostei muito de ganhar dinheiro. Acho... Isso é Aquela bom, música isso é fala, bom. né? Você tem que dizer pro dinheiro quem é o dono de quem. Certo. Então, Deus tem me ensinado muito isso também pra gente ter estrutura pro dinheiro não mandar na gente. Porque o dinheiro muda as pessoas. O Cajuru fala isso. Ele compra o latido e o abanar do rabo, né? E realmente é difícil lidar com dinheiro. Tem que ter estrutura. E quando você gera resultado, cara, a grana vem. Sim. A grana vem. Quanto mais você se especializa, mais você se dedica, a grana vem. Então, É nesse muito sentido... porque o seu trabalho permite isso, né? Tipo, um consultor, ele é um cara que quanto mais você produzir, mais dinheiro você ganha. Diferente de um cara, por exemplo, que você estava falando antes do emprego público. Então, você pode se dedicar mais, não necessariamente você vai ganhar mais por causa disso. Isso é uma condenação pra mim. Você saber quanto você vai ganhar no final do mês, o que pra muitos é realização, pra mim é uma condenação. Por quê? Porque o cara só olha que ele não vai ganhar nada pra baixo. Certo. Mas Mas ele não nada pensa pra que ele cima. nunca vai conseguir ganhar nada pra cima, cara. Quando é que você começou a ter essa mentalidade? Bicho, pra você ter ideia. O seu primeiro emprego foi fixo, né? Não, pra você ter ideia, cara. Na escola, no colégio, eu comecei a fazer evento, fazer festa. Eu prestei atenção. Olha que loucura, cara. Bela pergunta, Vitão. Obrigado, tô aqui pra isso. Cara, todo mundo tinha churrasco de sala. Então, churrasco da segundo colegial, sala 2. Segundo colegial, sala 3. Aí eu fiquei prestando atenção naquilo. Um não ia na do outro pra não dar moral pra sala do outro. Justo. Eu falei, esse povo é tudo burro, Justo. cara. Não é. Não, faz sentido o que eles fazem. É justo o Esse povo comportamento. é tudo burro, cara. Só muda o nome. Vamos explodir. É. Aí eu peguei, chamei os caras que eram popular de manhã, 2 ou 3 que eram popular à tarde. Falei, nós vamos fazer um churrasco tudo junto. Como é que chama? Churrasco do terceirão. Era o terceiro colegial inteiro. Irmão, você tá entendendo não? Estourou o cano. Na época nós ganhamos R$3.000. A gente achava que ia fugir pra Miami. Nós ia ficar rico, cara. Nós falamos, eu nunca vi tanto dinheiro, velho. Na minha, falava, nossa! 3 mil pra cada? Pau, uau! Não, devia Cara, ser total, eu estouramos. acho. Não lembro. Enfim. Era 3 mil em Ok, dinheiro ok, ali, cara. ok. Você Muito fez o além, dinheiro. não tinha nada. No outro dia Fez você tinha 3 mil. 3 mil, cara. Cheguei em casa, pai, dá uma segurada aí, você vai mandar mais em mim. Não sei o quê, pá. Tô voando e pança. Aí eu falei, velho, esse negócio de fazer as coisas pros outros é muito melhor do que trabalhar pros outros. Sim. Porque eu pus um monte de gente pra correr pra mim, os caras ficaram felizão que ganharam convite. Eu peguei a grana, ainda fiz graça e chegou lá e você acabou ficando popular. E falei, cara, não é assim como que dá pra pensar nas ideias, fazer os negócios pananãs? Isso aí, 16 anos. Vitão, devia Terceiro, ser, né? terceiro ano, 16 anos. Pra 17. Aí depois eu entrei no cursinho. E eu não fazia cursinho, eu trabalhava no cursinho. E aí foi quando eu aprendi a acordar cedo. O cursinho, ele abria às 7 a porta. A gente tinha que chegar pra limpar às 6, então tinha que acordar às 5.
Nossa. Migão, nem o sol tinha dado bom dia ainda, eu já tava lá. Eu falava, Jesus amado, cara. é Tudo isso que eu não quero queria. pra minha vida. Não, cara, pensa, eu era o pior funcionário. E isso é verdade. Colocar um funcionário. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente capaz. A gente mal alocado, cara, você só produz, você desperdiça. E acho que isso dentro dos negócios acontece muito. Então eu não servi para aquilo, não nasci para aquilo, mas eu fazia aquilo. Aí eu tava lá, o que aconteceu? Eu falei, cara, isso aqui tem uma alta demanda. E a gente tem trânsito em todas as salas. Cada sala tem 200 cara. Todo mundo que tá aqui pagando isso de mensalidade tem dinheiro. Ponto. Falei, o que eu vou fazer que tem intersecção aqui com esses caras? Aí comecei a pensar, cara. Eu falei para um primo meu que desenhava muito bem. Eu falei, ô bicho, faz uma camiseta aí. Ele falou, como assim uma camiseta? Eu falei, você vai pegar todos os professores e fazer a caricatura dele. Eu vou colocar na camiseta, todo mundo gosta do professor, quer fazer uma graça, vendo para todo mundo. Boa ideia. Bicho, Nossa. explodimos de vender camiseta. Você não tá entendendo, cara. Aí o que era 3 virou 7. Eu cheguei e falei, pai, tô voando, vou comprar esse negócio de chainha aqui, ó. Fui arregaçando. Velho, isso foi tão bom que depois, todos os anos, tinha camiseta de nome de cara, de desenho de professor. Eles só mudavam um desenho e vendia. Que legal. Você passava a lista na sala, o cara põe o nome, pago, prans. Cara, e desde que eu me entendo por gente, é assim, eu consigo raciocinar um negócio diferente, de verdade. Eu vou entregar meu projeto pra ele agora. Vou Pode, dar uma analisada ele no Eu Dei renderiza. Meu Trabalho aqui, pra gente formatar um produto. Que massa. Mas é isso, cara. Mas isso não impede de ser errado você fazer merda, porque você acerta. Sim. O problema da aposta tá nisso, porque você ganha. É, exato. É a mesma coisa. O cara que empreende, cara, quando ele tá bem, ele fica arrogante. Sim. A verdade é essa. Você é ficou seu maior arrogante? inimigo. Que jeito, cara. Eu tinha um negócio só, vendeu a camiseta, acabou. Não tinha como eu errar na outra, mas... Não, Mas mas, aí, ó, como mas te olha, levou pra trabalhar isso? Aí você montou esses negócios, aí uma hora você falou, mano, tem que trabalhar. Mano, você é convidado. Não, Você mas tá me vamos lá, não, entrevistando, mas hein? é Você isso tá me aí, entrevistando. pode? Pode. Então vai aí, pô. Vambora, vai. Nessa época eu já trabalhava, eu só vi que isso fazia mais sentido. Então, por exemplo, se eu ganhava 500, 800 conto no trampo, eu peguei e fiz 6 conto nas camisetas. Entendi. Então, Isso diluído em 12 Entendi. meses, cara, dava uma renda Só que boa. você já comparava, pô, meu trabalho fixo me dá tanto, não me não, dá na tanto minha prazer. cabeça, não sei o quê. meu objetivo sempre foi muito claro. Eu queria ser gerente de marketing ou diretor de marketing, ou seja lá o que for de marketing. E aí eu precisava ter grana, ter dinheiro para fazer o curso que eu queria do jeito que eu queria. Então isso foi sempre muito claro na minha cabeça. Nesse sentido de empreender, eu olhava pro meu pai trabalhando e falava, cara, meu pai é um puta do funcionário, mas meu pai não enxerga o quanto dinheiro o dono dele ganha com ele. Porque meu pai, ele é muito competente, cara. Sempre foi muito competente. E muito grato. E nesse sentido, às vezes ele se desvalorizava muito. E eu falava, bicho, se meu pai, ao invés de trabalhar com os produtos do cara, se ele tivesse guardado uma grana e comprasse os produtos pra gente conseguir começar a fazer o nosso, cara, a receita ia aumentar muito. Mas não é o perfil dele, ponto. E eu demorei muitos anos para amadurecer isso em mim. Não é o perfil do meu pai. Certo. Então dá para você construir o sonho de alguém e ser feliz. Eu prefiro construir o meu. Então, de qualquer forma, eu precisava ganhar dinheiro para, mesmo que eu fosse empreender, eu ter autonomia para poder empreender. E aí bem dizer, o meu primeiro trabalho mesmo, foi numa distribuição de medicamento onde eu era representante comercial. O que me motivava também, porque todos os meses eu fazia comissão, tinha que vender mais, tinha que conquistar esses caras, e remédio dava muito dinheiro. E eu não tinha um passarinho para dar água para beber, morava na casa dos meus pais, tinha 19 anos, cara. Eu ganhava igual meu pai. Caramba. Ganhava igual meu pai. Eu chegava na escola, o meu amigo que estava mais bem sucedido, ele ia com o fusquinha amarelo. Vitão, grande abraço pra você, meu irmão. Inclusive o Brunão aqui da Ilha Comunicação também coisou lá, estudava comigo. Eu ia pra caminhonete, eu ia pra escola de blazer, cara. Pra faculdade. Só que, Chegou lindo. eu saía às 7 horas da manhã, lombava a caixa o dia inteiro, ia almoçar 3, 4 horas da tarde pra estar na faculdade 6 horas da noite. Então, simples não era. Sim. Mas, enfim. Aí, nesse sentido, eu já tinha bagagem, entendi. Aí, quis ir pra área do marketing. Tomei o primeiro tropeço da minha vida, porque o cara... Um diretor lá, acho que percebeu, porque eu dominava o conhecimento da cadeia e tinha perfil para aquilo e estava me formando para aquilo também. E aí ele inventou uma desculpa lá e acelerou comigo. Porque... Pô, vou ficar pra trás aqui perto desse cara aqui. Não, no segredo... Tem um livro que fala isso. Eu não lembro qual que é o livro. Daqui a pouco você lembra comigo. Acho que é Conquistar Pessoas e... Como fazer amigos, conquistar pessoas. Como fazer um amigo influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Ele Dale fala que Carnegie. você não pode brilhar mais do que o exato. cara, né? Alguma coisa você não pode ofuscar. Então, eu acho, e a minha leitura é essa hoje, com a maturidade que eu tenho, que o motivo que ele teve para me mandar embora não foi técnico. Perfeito. Às vezes ele nem sabe, às vezes é até inconsciente, né? Pode ser também. Tipo, ver o cara tá se desenvolvendo mais aí, aí acaba dando já uma começa a não mexida gostar no, muito.
muito. orgulho do não sei o quê. cara. Porque meu sonho era dirigir aquele negócio, cara. Eu achava que eu tinha plena competência. E pra às vezes fazer ele tudo viu aquilo. isso também. Mas não foi uma queria, bênção. Faz sentido. Sim. Porque talvez eu estaria lá naquele lugar, porque ia me Sim. remunerar bem, ia me impedir de crescer, Olha, enfim. e olha que interessante fazer um paralelo com o que você falou. Do que te levou a empreender é muito essa flexibilidade de horário, assim, o fato de você não precisar, o fato de você também produzir o seu próprio dinheiro, então você não está produzindo para ninguém, você está produzindo para você mesmo. Se eu fizesse um paralelo para mim, o que me levou a empreender, cara, eu sempre fui aficionado por me desenvolver, por aprender mais, por performar mais. Não... Você é muito claro na sua conduta, sabia? Ah, é? Eu sempre Mas foi de o que onde me... veio isso? Cara, eu não sei. Vou tentar elocubrar, assim, por vários anos de terapia Que isso, rasgou que eu o fiz. Aurélio agora, hein? Só um Você minutinho que eu viu? preciso pesquisar essa palavra aqui. Elocubrar. Procura aí no dicionário. Aí... Cara, eu sempre fui pequenininho. Não dá pra ver na câmera aqui, eu pareço um É que a forte, cadeira dele tá lá alto em e cima tal. e a nossa É só tá você aqui comparar embaixo. com outro podcast que gravou aqui, que sentou exato. o Você Shrek parece aqui. Aqui eu pareço um cara de 1,80 m, muito bem apessoado. Mas, na verdade, eu sempre fui muito pequenininho, né? Eu tenho 1,65 m. E o que me dá mais raiva, eu vou fazer um parênteses, uma 65? piada aqui. 1,65 m. Vou fazer parênteses numa piada. Cara, eu tinha 14 anos e pesquisava várias coisas na internet. Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, resolvi o meu problema. Vamos no médico do crescimento, ele vai fazer eu crescer. A mãe falou, beleza, né? Na época a gente não tinha muito dinheiro, conseguimos, marcamos um. Nem era público, conseguimos, chegamos lá, o cara fez vários exames, a gente, juntou o dinheiro, fez os exames. O cara falou, cara, tá tranquilo, você vai ter 1,75 m. Na época, eu com 14 anos, falei, 1,75 m tá de boa. Às vezes eu só demoro mais pra crescer, mas eu vou chegar. Velho, o cara errou por 10 centímetros. Se ele errasse por 2, por 3, mas Rapaz. por 10 centímetros. Errou muito aí, Se hein? esse médico não morreu do tanto de vezes que eu vi você Certeza. xingar ele, Ah, cara, ele velho, deve ter... nossa, Certeza esse que cara é funcionário olha, público. Certeza, mano. O SUS só... Depois eu vou falar um monte de funcionário público aqui. Mas, enfim. Mano, ele tem uma birra desse médico que você não acredita, cara. Eu Deus. tenho, velho, eu tenho. Mas, enfim, foi a minha vida inteira eu convivendo com isso. Hoje já tô super satisfeito. foi um Consegui erro casar, tenho uma Mas filha ele acertou linda. os 10 centímetros em outro lugar, cara. Só errou na É altura. verdade. Pô, aí, ó. Boa, esse é meu parceiro. Tá vendo? Aí, Mas não, cara. certeza que não foi, cara. Vou te cutucar embaixo da mesa. Vai. Tchau, Aí- tchau, tchau. Gravou, acabou o podcast. Aí, cara, eu acho que por eu sempre ter sido pequeno, eu sempre quis me destacar de alguma forma. E a forma Ele que tentou eu via... basquete. Não falou, deu basquete. certo. O pior é que eu joguei basquete, cara. É armador, né? Armador, Armador, não precisa ser alto, não exato, precisa ser ali, alto. cara. Pivô. Enfim. E, cara, eu sempre fui inteligente, assim. Então, era a forma que eu tinha, assim. Eu sempre me dediquei muito a aprender. Então, com 7 anos de idade, eu jogava Campeonato Paulista de Xadrez. Tipo assim, consegui uma classificação lá. Mas, então, desde isso, eu sempre fui muito focado. Depois, eu sou meio nerd, né? Meio não, acho que eu me considero nerd mesmo. Totalmente. Então, eu jogava Magic. E aí, queria aumentar o máximo Eu nisso. sou Tudo nerd. de Magic. Aí ele depois vai falar, eu acho que eu sou, eu jogava Magic. Lógico que Jogava, é, né? Magic, cartas de Pokémon. O que é Magic? Cara, eu faço a mínima Umas ideia. Quando o nerd cartinhas. começa a falar, a gente não entende, mas a gente só segue, entendeu? Umas cartinhas, tipo de baralho, mas não é um baralho normal. Cada cartinha tem uma funcionalidade. Tipo um super trunfo Tipo mágico. um super trunfo Ô, mano, mágico. você falou um negócio, eu lembrei de um trauma de infância, cara. Jogar- Meu pai... Não sabia jogar Magic. Nossa, certeza. Não, vai certeza que escutando, esse mas não é era. quase isso. Meu pai, cara, ele sempre foi muito responsável. Responsável. Meu pai é um exemplo de responsabilidade pra mim, assim, gênero, número e grau. Todos os sentidos, cara. Nunca vi meu pai bêbado. Meu pai nunca fumou. Meu pai nunca chegou tarde em casa. Meu pai nunca saiu pra noitada, cara. Meu pai nunca fez a gente... Ele era tão responsável que quando ele ganhou muito dinheiro, ele nunca subiu nosso padrão de vida. Porque ele tinha medo de amanhã descer e ele não dar conta de manter. E aconteceu quando ele foi demitido de um trabalho até começar em outro, cara. Nossa vida nunca mudou em nada. Minha vida sempre foi flat, velho. Que massa. Meu pai, porra... Massa. Ó, pai, e qual te que é o amo. seu trauma que você ia falar? Só que pra fazer isso, Lá vem, ó. velho, o bicho era turco no último, cara. Tudo que ele podia economizar, ele economizava. Até onde não precisava. Tinha umas coisas que ele errava muito a mão. E ele me traumatizou de um tanto, cara. Por quê? Pra ganhar presente era Natal. Beleza, você espera um ano, cara, pra você comprar, pra você ganhar um negócio que você quer muito, né? Lá Beleza. vem a expectativa e realidade. Não. Aí chegou, pai. O que você quer esse ano? Eu quero um autorama. Beleza? Beleza. Tá bom, vamos fazer a cartinha pro Papai Noel, não sei o quê, cara. E minha mãe sempre foi muito... Você tinha quantos anos aí? Puta, Vitão. Eu ia ter uns 12, cara. Tá. Pô, já tava uma idade boa pra entender expectativa e realidade.
Não, acho que menos. Eu devia ter... Não Não tinha acreditava 12. em Papai Noel, mas eu acreditava. Não, pra fazer Não cartinha tinha pro Papai 12, Noel tinha uns 6 anos, pô. 5, 6 Não tinha... anos. Não, eu não lembro a minha idade, cara. Ok, Não vou mas falar que é vamos lá, mentira. Vamos lá. Aí fizeram tal. Vamos dormir que vai chegar o presente. Aí, cara, minha mãe, em Páscoa, ela fazia pegadinha dos negócios. Ela deixava a gente viajar. Minha mãe é muito criativa, cara. E ela fez um saco pra guardar o presente, cara. Muito legal. E aí, a hora que eu ouvi um barulho, eu falei, mãe, Papai Noel chegou, tal, vou lá pegar. Ah, não deu tempo, ele já foi embora. A hora que eu olhei, cara, tinha um presente lá dentro do saco, uma caixona, velho, enorme. Irmão, nossa, eu falei, estourei no norte, cara. Chamar meus amigos, Ferrari e McLaren aqui, Williams e pá. Véi, a hora que eu abri, cara, tinha um Ferrorama. Não um Altorama. A hora que eu pus aquela desgraça pra poder... Nheque. Cara, todas as vezes que eu vejo gente que tem Ferrorama de grande, eu falo, quebra isso aí, essa merda. Esse negócio insuportável, cara, de montar esse trilho. Você fica olhando pra esse trenzinho a 2 por hora, é horrível, chato, insuportável. O cara queria uma Ferrari, uma McLaren. Ganhou um trem. Velho. Aí eu falei, mas não era isso. Cara, eu apanhei, que eu era ingrato, que não sei o quê. Mereceu. E que, cara, mas até hoje eu sou revoltado com essa desgrama, cara. Eu tenho vontade. Às vezes eu vejo o Autorama, eu tenho vontade de comprar pra brincar 2 segundos, cara, mas só pra eu ter. Boa. Cara, mas nessa época... Não, pera aí, vamos deixar claro que passou a revolta, tá? Limpou a alma. Tranquilo. Não, eu ainda vou ter um Autorama. Justo. Um Autorama Nem gigante. que seja aqueles carrinhos de gasolina que você... alguma coisa. eu Cara, vou fazer tem a Clara aí, se você quiser comprar um Autorama pra ela. Brincar com Pode ela, ser, você tem a pode desculpa. ser, você fechou. tem a desculpa. Fechou demais, cara. Aí. Mas vamos lá, jogava Magic, era nerd. Exato. Aí, então, eu sempre fui... Isso sempre foi formas de eu conseguir me destacar. Foi isso que eu corri a minha vida inteira atrás. E aí, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, nessa época, uma coisa interessante é que eu sempre produzia meu próprio dinheiro. Então, eu tinha 8 anos de idade, eu olhava carro Imprimia. na frente. Produzia, imprimia ali, falsificação ali, laranja. Laranja, começou Só aí, juntar ó. tudo aí, ferrou. Mas meu pai tinha uma loja em Suzano, e aí na frente da loja eu olhava carro. Eu não via isso, nunca vi isso como uma forma ruim, assim, sabe? Menos, nem nada, cara. Eu ficava lá, e Suzano na época era muito famoso de vôlei, então ia as mulheres dos jogadores, eu já conhecia elas, pegava autógrafo, achava o máximo aquilo. Tinha 8 anos de idade, ganhava um dinheirinho e usava pra comprar as minhas coisas. Então, eu sempre tive 2 coisas bem presentes na minha vida. Uma é essa vontade de aprender e a outra é essa de montar pequenos negócios. Então, com 8 anos de idade, eu comprava... O caderno, ele vem uma página de adesivo. Sim. E eu comprava a página de adesivo das pessoas, cortava e vendia separado. E ganhava nesse negócio. Isso com 8 anos de idade, Vocês tô falando. são muito empreendedor, gente. Não, Que de isso? contratar, eu tenho uma história triste sobre isso. Tinha aquele negócio de bater tazo, né? Sim. E eu nunca era muito bom nisso. Aí o que eu fiz? Pequeno, mão pequena. Não tem Exato, não tinha. E tinha um cara que era bom, o Robson. Lembro dele até hoje. Contratou o Robson. Falei, Robson, trabalha pra mim. Aí eu fazia assim, ó. Sensacional. Tinha 5 tazos. Eu falava, ó, você tem 5 tazos pra hoje. Se você ganhar 10 tazos no final do dia, você me paga os 5 que eu te emprestei, aí sobrou 5. Fica 2 pra mim, 3 pra você. Fica metade, só que você ganha a vantagem na metade. Beleza. Só que, por exemplo, se no final do dia dos 5 tiver 4, você fica me devendo 1. Aí você me paga no outro dia. E aí eu ia fazendo assim. Só que aí começava... Ele não tinha tazo pra jogar. Não tinha tazo pra jogar. E eu tinha tazo, porque eu comprava e vendia minhas coisas e tal. a mão dele. Foi isso. O que eu achava teoricamente justo. Só que eu não partilhava o prejuízo. Então, só que não era justo nesse caso, porque se eu tivesse... É bem ligeirinho você. Beleza, né? Pô, tava dando certo, ganhando vários, formava coleção, vendia pra galera que queria coleção. Aí fui contar pra minha mãe. Falei, mãe, agora acertei a mão. Ela olhou aquilo ali, falou, mas e esse Robson aí? Como que funciona esse negócio? Não, filho, isso daí não tá certo, não. Pegou todos os meus tazos, foi no dia seguinte e falou, Robson, agora você tá emancipado. Todos os tazos pode bater à vontade. Alforria. Cara, eu fiquei puto, mano. Acabou com o meu negócio, velho. Puta que pariu. Mas aí foi isso. Então eu montava vários negócios. Eu fui pra Jambeiro, entregava jornal. Eu ia pra Jambeiro e entregava jornal. Contratava meu irmão pra entregar junto comigo. Então sempre fazia várias coisas assim. Aí fui pra faculdade. Durante a faculdade montei pequenos negócios. Aí depois eu passei no Itaú e gostava demais do trabalho. Na verdade, assim, na primeira área eu não gostava muito.
Na segunda área eu adorava o que eu fazia, ia super bem, gostava do meu chefe. E aí eu faço esse paralelo. Por que eu gostava de uma área e não gostei da outra? É que eu sempre precisei muito de aprender para eu me sentir motivado e eu precisava de alguém que soubesse mais que eu para eu ir trocando, assim. Quando eu passei a ter uma chefe que tinha que me demandar coisas que eram mais lógicas, assim, que era uma parte de dados, que é o que eu faço hoje, e ela não entendia muito, eu tinha muita dificuldade. Eu sentia ela burra, assim, então era muito difícil para mim me motivar. Então eu queria sair daquilo de qualquer forma, e mudei de área e adorava. Só que na minha vida eu sempre tive que eu queria empreender em algum momento, não sabia exatamente em qual, e aí eu tava no Itaú... Mas você sabia o que era empreender? Sabia, Já que era nesse montar negócio, momento... porque meu pai sempre foi empreendedor, Ok. meu pai montou vários negócios. E... Só um paralelo, você também já sabia o que era empreender nessa época que você começou a fazer o churrasco do terceirão, as camisetas, você não sabia? Vitão, Você só queria fazer dinheiro. não, ô Vitão, isso que o Gabriel tá falando, por exemplo, meu pai já empreendia. Ele acabou de falar, certo? Sim. Pensa que eu não tive esse exemplo em lugar nenhum. Perfeito. Então eu fazia empiricamente, não tinha noção. Perfeito. Não tinha noção que era montar um negócio. Era, vou Só fazer fazia ali porque o negócio. pra mim era Não, pra mim eu sabia. Eu tinha essa visão. Isso meu pai me passou muito, assim, de ter essa visão de negócio. Ah, isso daqui pode ser um negócio, mesmo que pequeno, assim. Eu tive. E aí eu, quando tava no Itaú, tinha 25 anos, e aí eu me deparei com uma oportunidade. Meu tio pegou e falou, ó, tem esse restaurante aqui no Rio, avalie ele pra mim ver se vale a pena. E aí na época eu olhei, a gente tava falando em 2015. Cara, era um puta negócio legal. Restaurante, nessa época, foi muito bom, assim. Hoje é um mercado bem difícil, mas nessa época era bom. E aí eu falei, tenho 25 anos, já tava com a minha atual esposa, só que ela sempre foi independente, trabalha super bem e tal, ganha o próprio dinheiro, então não dependia de mim e eu não tinha filho. Falei, cara, se em algum momento da minha vida eu quero empreender, esse momento é agora. Eu já tinha uma bagagem um pouco de Itaú, então sabia como funcionava uma empresa, era novo o suficiente e foi isso que eu fiz. O paralelo que eu faço com a história do Alê é que, por exemplo, para mim, eu gosto de acordar cedo, eu sou Caxias com coisa de horário, então eu tenho um jeito diferente, só que o empreendedorismo casa para nós dois. Sim. Casa para eu que quero começar a trabalhar cedinho e casa para o Alê que quer começar a trabalhar mais tarde. Nos dá essa possibilidade. Pro Alê que tem essa visão de querer a coisa, produzir dinheiro para ele próprio, casa também. Para eu que tenho essa de aprender, putz, casa também. Então, o que eu vejo que é a grande coisa do porquê que me leva ao empreendedorismo é essa possibilidade de eu desenhar o meu tabuleiro, assim. Então, o meu tabuleiro é com um horário fixo, mas em compensação explorando coisas diferentes, montando negócios diferentes pelo aprendizado. Então... Cara, legal, vocês deram um panorama já que já matou umas 3 perguntas que eu tinha pra fazer pra vocês. Meu, sensacional. Diante desses 2 perfis diferentes que eu tenho aqui na minha frente, qual que é o perfil que não tem como empreender? Perfil de uma pessoa que, meu, se a pessoa tiver esse perfil, ela não consegue empreender. Boa. Cara, não consegue é difícil, mas o que eu acho que não vale a pena é a pessoa que ela precisa de muita segurança. Tipo, a pessoa que ela tem dificuldade de lidar com um incerto, assim, não vale muito a pena, porque o empreendedorismo ele é muito incerto, muito. Perfeito. Se a pessoa ela precisa, se para ela, não necessariamente precisa, mas se para ela tem muito valor, uma das coisas que mais tem valor na vida, ela saber certinho quanto que ela vai ganhar o mês que vem, quanto que ela vai ganhar no outro, é mais difícil o empreendedorismo. É mais fácil o emprego público. Isso é verdade pra você, E você, Ale? Ale? Cara, pra mim é a pessoa que tem medo. E não só porque ela tem medo, porque medo todo mundo tem. Perfeito. É a pessoa que não quer comprar a briga de lidar com eles. Lidar com os medos. Então essa pessoa não... Cara, tem gente que não quer comprar briga. Ele prefere não ter dor de cabeça. A gente trabalha com diferentes perfis, diferentes funcionários. E tem empreendedor, cara, que quer motivar o funcionário dele e de repente ele não entende que o cara parou. Porque a ambição dele vai até ali. Esse cara ganha 6. Se ele precisar trabalhar um pouco mais para ganhar 7, não vai, porque a expectativa dele era ganhar 5. Ele tá ganhando 6, tá bom. E o cara, o chefe dele, fala, cara, como? Eu tô dando esse incentivo, esse cara não vai, o que nós vamos fazer? Eu falo, bicho, ele não quer. Mas como que não quer? Eu falo, porque a cabeça dele é diferente da sua. Sim. Mas, cara, ele não tem que pensar assim. Eu falo assim, se ele pensasse diferente, ele não trabalharia para você. Então você precisa dele, alinha a sua expectativa com a dele. Porque senão esse cara sofre, cara. Perfeito.
Muito nessa linha é saber o que o cara dá valor, né? Porque às vezes, É para você... né, o seu funcionário. Às vezes, pro cara, para ele desempenhar mais da forma que você quer, não é dar R$1.000. Às vezes é você vai chegar 10 minutos mais tarde todo dia. Enfim. Mas o bicho, eu acho que chega um ponto que é perfil. É impossível você personalizar, você ter um time de 10. Você não consegue fazer uma regra para cada um. Então, eu acho que... Você encontra meio termos no meio dos 10, né? Você vai chegar num parâmetro aceitável para todos, né? Um exemplo que a gente tem aqui é na Avocado. Qual é o maior benefício da Avocado? Não tem hora para chegar, hora para sair. Mas tem que entregar o resultado no período estipulado. Uniforme. Não tem uniforme, então, tipo, não tem uma vestimenta. Você pode olhar pelo próprio sócio da empresa, que vem de chinelo e bermuda. Então, tipo assim, é um benefício que, para algumas pessoas, é maravilhoso. Então, a gente entra num consenso. Mas é uma baderna? Pera lá, também não é assim. Tem, dentro do seu parâmetro diferente, tem a sua organização. É uma baderna organizada, né? É uma baderna organizada, entendeu? É meio que, tipo, exato, mas vai atrair todo mundo? Não. Mas vai. vocês querem todo mundo? Não. Também não. Então, pronto. Parece que, assim, até nossos clientes e colaboradores que a gente busca para trabalhar com a gente já percebe o nosso perfil e parece que, é um divisor de águas. Ou fica com a gente e não larga, ou, tipo assim, não é pra gente. Já no primeiro impacto. E pra gente isso, cara, é um puta de um benefício, que você não perde tempo. Não, e olha que doido. Isso daí eu acho que faz muito sentido com uma coisa que eu tenho pensado há um tempo. De, por exemplo, influenciador digital ou podcast, produtores de conteúdo em massa, assim. A forma que mais funciona pra mim é isso. É uma pessoa que tem uma característica muito forte. Mesmo que, só 1% vai gostar de mim. Cara, beleza. Se 1% te amar, vale muito mais a pena. E vou embora. Vale mais a pena do que você ser um meio termo que 80% gosta mais ou menos de você. Cara, hoje não tem mais espaço pra isso. Hoje é muito melhor você ser uma empresa, cara, diferente. Porra, é diferente. Mas 1% gosta muito. Beleza. Cara, vamos falar da Bíblia, né? Porque a Bíblia tem tudo. Sim. E até o Senhor fala que ele ou seja quente ou seja frio, porque o morno até o Senhor cospe. Sim. Então não adianta, velho. Você foi delicado, né? Porque a Bíblia diz mesmo vomita, né? Vamos deixar claro. Ele vomita essa pessoa. E de fato é isso. E o que faz a diferença, eu acho que no empreendedor é isso. O empreendedor ele não pode ser morno. Ou ele tem que ser quente ou ele tem que ser frio. Para mim, um perfil de característica de empreendedor é isso. Aí vai entrar em várias características. É muito mais difícil falar quem não tem esse perfil, porque é difícil você encontrar um perfil que não é empreendedor. Porque, assim, de várias maneiras. Você curte o horário. Porra, pra você é maravilhoso. Você não curte o horário cedo. Pra você é maravilhoso também. Perfeito. Então é difícil você encontrar um perfil ali, mas a gente precisa ser quente ou frio, senão, mano. Mas eu acho que o medo que o Ale falou faz sentido. O lance da estabilidade também faz sentido. E tem mais uma coisa que eu colocaria também, que é você tem que estar aprendendo o tempo todo. Se você é um cara que não gosta de aprender, empreender vai ser muito difícil, porque o mercado muda demais. Se você, por exemplo, trabalha para alguém, uma empresa muito grande, você sabe organizar copo na mesa, cara, vai ter espaço numa empresa grande para você fazer isso o resto da sua vida, organizar copo na mesa. Mas se você é o cara que toca a empresa que organiza copo, não tem espaço, porque você vai ter que aprender a organizar copo, cuidar de funcionário que organiza copo, fazer a escala do cara que falta, sabe? Cada vez você vai ter uma coisa, o mercado muda, o marketing muda. Quem não sabe nada de digital hoje tem que saber, não tem como. É obrigatório saber, é igual falar inglês, né? Uma época era falar inglês é um plus. Agora, irmão, você não fala? Que você não fala? É complicado. Mas, você tocou num ponto bacana. Você tocou num ponto do nicho. Por exemplo, você vai ter uma empresa de arrumar copo na mesa das pessoas. Beleza, isso, a gente sabe que tem nicho pra tudo. Arrumar mesa é um nicho. Isso, tem empresa só de mesa posta, né? Chama mesa posta. Então, vamos lá. Qualquer nicho dá pra empreender. Vocês concordam comigo? Qualquer nicho dá pra empreender. Mas como chegar nesse nicho? Como é que a gente começa um negócio que, talvez seja inusitado? Ou como é que a gente começa um negócio do zero? Como é que a gente atinge um sucesso? Como é que a gente faz dar certo esse negócio? Caraca, essa pergunta é de R$1 milhão. Cara, eu acho que... Eu tô aqui pra ganhar R$1 milhão. Boa. Vou tentar dar. E, cara, eu acho que a resposta para essa parte muito do autoconhecimento, acredita? Por incrível que pareça, assim, cada vez mais eu acho que é muito olhar para dentro mais do que olhar para fora, assim. É muito você conseguir saber as suas forças e fraquezas, assim. Se eu sou um cara... Eu, por exemplo, vou tentar dar a minha descrição que é mais fácil. Eu sou um cara muito competitivo, assim. Tudo que eu tento fazer para ganhar. Então, é bom que eu
vá para um negócio que tem essa característica, que você consiga ter essa possibilidade de ganhar mais, de aumentar, de diminuir, de crescer. De colocar pra fora o seu lado competitivo. Exato. Se for uma coisa que é muito associativismo, por exemplo, eu sou presidente da Abrazel Ribeirão. É uma associação sem fins lucrativos. E para mim, eu tenho muito esforço de tentar me colocar numa outra, porque eu quero já, vamos pegar um monte de gente, vamos crescer, vamos fazer um negócio dar mais dinheiro. É muito. E o associativismo não, é muito mais olhar para as pessoas, olhar como que a gente vai melhorar o ambiente, a associação. Então, enfim, só dei esse exemplo para falar que também Porque é possível dá pra- adaptar. Isso, dá pra você colocar competitividade ali. Poxa, vamos angariar mais pessoas aqui, vamos colocar um exato. grupo maior, vamos Exato. tentar ajudar mais pessoas. Não é só financeiramente a competitividade, Exato, mas exato. no trabalho. Exato. Mas aí, por exemplo, essa associação, vamos pegar a criação dela, que a gente iniciou ela em Ribeirão Preto em 2020, na época da pandemia. Por que eu acho que ela deu certo? Porque a gente pegou pessoas de perfis diferentes, mas que tinham uma ideia comum, assim. Então, eu, o Sacha, o Renato da Cachaçaria, enfim, algumas pessoas ali começaram essa associação e deu certo. Pode ser um exemplo de uma empresa. Então, se você consegue juntar pessoas com princípios comuns, isso te ajuda demais. Só que não adianta você juntar pessoas com princípio comum, só que não saber o que cada um vai fazer. Para você saber o que você vai fazer, você tem que se conhecer. Então, volto no que eu falei antes do autoconhecimento. Cara, Que isso é fantástico. Isso é O fantástico. que você diria, Ale? Fiquei curioso para sua resposta agora. O Ale fez uma conta ali agora no Então, eu caderno vi que um- acho que ele já deu o resultado já da Mas ele pergunta não de vai 1 milhão. passar. Essa Vamos, daí... vamos ganhar 1 milhão hoje aqui, Gabi. Vai lá. E Ó. você que tá assistindo, se você quiser ganhar 1 milhão, então curte aí já e compartilha esse vídeo, por favor. Boa. Eu acho que empresário, cara, o cara que é bom mesmo, e eu acho que esse cara só fica bom, ninguém nasce bom. É o cara que começa a acertar o time, ou errar menos o time. Eu acho que o empresariado é muito de time. Você ouve, por exemplo, igual eu ouvi da proposta do TikTok, do Face, que é a Meta, né? Pelo TikTok, o cara não quis. E aconteceu isso com outro aplicativo que o cara também não quis. Eu não lembro qual que era o aplicativo que ele matou. Cara, Foi no Snapchat. Snapchat. Ele matou o Snapchat, ou seja, o cara perdeu o time. Ele poderia ter saído do negócio com Milhões. 20 bilhões na mão, casa dos bi, e o cara saiu com nada, cara. Aí o TikTok peitou e o TikTok tá batendo nos caras de folha de bananeira. Cara, é muito de time. O cara confiou muito, mas ele tinha alguma situação, porque é difícil, cara. Se põe no lugar de decisão de um cara desse. Eu teria saído. Tranquilamente, cara. No Snapchat ou no TikTok agora? Não, Em em ambos. ambos. Em Por quê? Porque na minha cabeça. Bom, é dinheiro pra caramba. Na minha cabeça, eu acho que eles juntos seriam mais fortes. Então eu falaria, cara, eu não quero vender por dinheiro. Quanto vale? Vale 20. Quanto vale a sua empresa? 200? Eu quero 10% da sua empresa. Porque na hora que eu fizesse assim, ela já não vale 220, ela já vale 300, 250. Então, para mim, seria o melhor dos mundos. Minha decisão seria essa. E a hora que você fala de achar um nicho, Vitão, o nicho ideal não existe o tempo todo. Ele existe por algum período. Então, a hora que você olha, cara, as empresas que conseguiram se perpetuar, eu vou te dar um exemplo bem palpável para quem é aqui da nossa cidade amada Ribeirão Preto, num pool de empreendimento chamado Ribeirão Shopping. Quando você olha as lojas que estão aqui dentro, eu não sei se todo mundo é de lá, se eu não me engano, são só 5 lojas que permanecem desde o início. E todo mundo ali eram grandes marcas, tinham dinheiro, conhecimento, montaram lá e tinham certeza que iam dar certo. E fluxo de pessoas nunca faltou. Sempre teve cliente na porta. Então, a hora que você olha para uma lojinha que você não dá nada, chama Yaya Doces. Esse cara tá lá desde quando abriu. Caramba. Alguma coisa certa ele fez. A hora que você olha para o lado, para Copenhague, eu acho que deve ser uma das franquias mais antigas dos caras. A hora que você olha para C&A, você olha para Carrefour, esses caras estão lá também, bem posicionados, mas aí já são grandes marcas, tem outras estruturas, mas outras grandes marcas também passaram por ali e foram embora. Então tiveram o mérito deles ali. Então eu acho que, de repente, uma Coca-Cola, cara, que eu tava vendo um ranking das 10 maiores marcas, uma corridinha, sabe quando o gráfico vai indo das grandes marcas? E aí, fora as marcas de tecnologia que entraram, cara, a Coca-Cola foi a única que permaneceu dentre os 10 o tempo todo. Mas Por foi caindo, né? Era a primeira disparada, agora... Mas tá Apple, lá, Google. cara. Mas tá não. entre os 10, né? Sim. Sim. O que não é pouca coisa. Sim. Então, nesse sentido, o cara foi se adaptando. Eu até brinco com esse negócio. Todo mundo só tomava Coca. Hoje, cara, você tem a Coca-Cola sem açúcar, a Coca-Cola com café, a Coca-Cola com proteína, com vitamina, a Coca-Cola Lemon. Cara, e o tanto de apresentação de embalagem.
Você chega, você vai comer uma coxinha, tem uma Coca-Cola lá que ela é 2 gole. Mas tá lá. 2 gole. E você tem a PET de 3 litros agora, que a hora que você vai pôr na porta da geladeira não cabe, cara. Ela não cabe. Não tem como. Ou seja, de algum momento ele falou, cara, são momentos diferentes que o cara toma Coca. Então, ele foi navegando por aquilo. Vitão, para mim, acertar o nicho é estar sempre acompanhando o seu nicho, não com ele extremamente definido. Senão você fica fora. Mas você diz acompanhando o seu nicho, então você tem que ter um nicho geral ou acompanhando vários? Para mim, é ouvindo esse cara e acompanhando as mudanças que estão acontecendo no comportamento dele. Ouvindo o seu cliente. Exato. Entendi. E aí eu vou junto com esse cara se eu ouço ele. Entendi. Porque o exemplo que você deu da Coca-Cola é muito bom. Hoje a galera fala do negócio de você não tomar muito refrigerante. O cara vai lá e fez um pequenininho. Só que em outra época que nos falava muito nisso, ele fez a PET de 3 litros. É pra família, reúne a família, você tem uma garrafa só lá e tal. Então, cara, é fantástico isso. De você acompanhar dentro do seu nicho o grau que ele tá. Um exemplo, quando a gente começou o Avocado, cara, pandemia, todo mundo querendo fazer live, todo mundo querendo se comunicar com as pessoas dentro de casa. Eu e o Fernando fomos lá e fizemos live na Mercedes. A gente faz live hoje? Não. Pouco, né? Nem a gente faz no Greek, a gente faz ainda. Mas sim, a gente faz live show, sim, mas é uma outra proposta. Faz live, mas numa outra proposta. Antigamente a proposta era para se comunicar com o cliente que não podia ir à loja. Perfeito. Hoje, não precisa mais daquilo. Agora meu negócio morreu? Não, eu tenho outras vertentes que eu posso caminhar dentro dele. Então tá atento a a mudança dentro do seu nicho. Porra. Quanto valeu? Cara, as duas. Porra, eu já posso acabar o podcast aqui já, porque, meu Deus. Mas uma coisa a ver com o que o Ale falou, e eu queria até pedir sua opinião também, Ale, que eu falo muito, e eu acho que pra mim mudou a minha vida, é o fato de ter múltiplas fontes de renda. Eu acho que, por exemplo, isso pra mim é o que me dá estabilidade, sendo empreendedor. Porque, às vezes, ser empreendedor, dependendo de uma coisa só, cara, é muito complexo. Sim. A gente viu a pandemia. Agora, quando você é empreendedor e você tem mais de uma fonte de renda, que pode ser, por exemplo, vamos pegar o exemplo de vocês faziam lives pra Mercedes. Cara, eu posso começar um negocinho que eu já tenho um estúdio, ponho um podcast aqui, alugo pra podcast, igual vocês fazem que vale a pena pra caramba. Vocês estão ouvindo, ó, propaganda de cliente. Fato. Aí, cara, por exemplo, você começa um negocinho ali também, é uma fonte de renda já diferente. Se uma coisa cair, você tem a outra pra postar. Perfeito. E aí, isso eu acho que casa muito com o que o Ale falou de nicho, porque você pode ir testando. Então, pô, assim como aconteceu involuntariamente na empresa do Ale, foi... Cara, eu prestava consultoria pra várias coisas. Comecei em cartório. Pô, começou a dar muito certo. Comecei a trazer muito resultado. Outros cartórios falando de mim. Então, pô, por que não atender mais um cartório? Então, ele acabou achando o nicho dele nisso. Sim. O que ele fala, e eu queria que você complementasse nisso, é que às vezes você não tá atento para isso. Então, às vezes, antes ele não olhava. Será que eu preciso ter um nicho? Ele tentava, não, meu negócio é ser genérico, é ter mais. E aí, depois ele começou a ir. O que você diz disso e dessas fontes de renda? O que você acha que ajuda o empresário? Não, nas fontes de renda, com certeza. Isso pode acontecer dentro do mesmo negócio, né? Esse cara atuar em diferentes segmentos ou ter mais de uma apresentação para esse tipo de produto. Hoje a gente estava discutindo, né? Um cara que tem revenda, serviço e locação. Ou seja, quase que são 3 serviços distintos dentro do mesmo business do cara. Então, concordo gênero, número e grau nesse sentido. E eu queria complementar, quando você fala da visão do cara, parece que é muito simples de você entender o cara que vai quebrar. É a hora que você conversa com o empresário, ele fala assim, cara, mas foi sempre assim, o que você quer mudar agora? Cara, porque seu público mudou. E simples, esse cara não está aberto. E aí, Vitor, o que eu entendi depois de um tempo? Eu não discuto com esse cara. Eu falo, você tá certo, aperta a mão dele. E, na verdade, os concorrentes tinham que pagar para ele continuar desse jeito, cara. Porque é um favor que ele tá fazendo, que ele vai sair do mercado. Sim. E aí, quais empresas enfrentam isso, cara? Num processo de sucessão familiar. Porque eu já tive muito nessa cadeira de criticar muito meu pai, sem ver todas as virtudes que ele tinha. Hoje eu me arrependo por isso, mas eu não tinha maturidade. Então eu vejo todas as virtudes que meu pai tinha, eu deveria ter usado elas para fazer o que ele não conseguia fazer, que era comprar os produtos ou arrumar um investidor para comprar os produtos e falar, pai, continua fazendo tudo que você faz, porque você é avião, velho. Exato, mas faz para mim. Exatamente. Total. Então, nesse sentido, a hora que você pega um filho, cara, que tá discutindo com o pai na hora da sucessão da empresa, porque o pai fala, sempre foi assim, você chegou agora, moleque, dá uma segurada. Cara, esse pai, você tem que ouvir o seu filho. E é engraçado que... E o contrário, né? Não dá o poder na mão dele, mas ouve o que ele tem para falar e analisa, pelo menos. Não, quando fala ouvir
ouvir o filho não é falar assim, dá o controle da tua empresa. Não é isso. É analisar o que ele tá falando. Leva como se pudesse fazer sentido. Exato. Pelo menos aceita que pode fazer sentido. Dá o benefício da dúvida ali. Exato. Pô, ele deve estar falando. Porque esse menino, cara, ele sempre vai ser seu filho e você sempre vai ver ele como filho e não como um profissional. Então a opinião dele sempre vai ter menos valor do que de um outro cara que falar com você. E isso é um tiro no pé sem tamanho. Isso acontece em todos os lares. E a gente, a mesma coisa também com relação ao pai, cara. Você critica muito seu pai, não vê as virtudes dele, de repente você vê isso no outro lugar, você fala, cara, tô aprendendo com esse cara e acabo não aprendendo com o meu próprio pai. Então acho que essa troca, essa relação é muito benéfica numa empresa de sucessão familiar. Eu acho que o filho tem que ter experiência em outros lugares e principalmente começar de baixo. Porque esse moleque não teve a dificuldade que o pai teve. E o que ensinou o pai a ser o que ele é a dificuldade que ele passou. Mas ele, cara, não quero que meu filho passe. Cara, você tá fudendo o seu filho. A hora que ele entrar, ele tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Enquanto ele não entender isso, cara, ele não pode subir um degrau. As pessoas que estão ao redor dele têm que admirá-lo pelo exemplo e não pelo laço familiar. Exato. Então, nesse sentido, se ele entender a cadeia da hora que ele entra, da hora que ele sai, quando ele chegar para discutir com você, ele vai estar pronto ou próximo de estar pronto. Agora, se você quiser, por algum status, colocar ele direto na diretoria, você está fadado ao fracasso. Então, acho que nesse sentido falta muita sinergia. Vocês são demais. Pra gente finalizar, porque a gente, já tá... Eu juro, eu fiz uma pergunta só daqui, mano. Eu tinha 12, eu vou fazer 2 pra ficar 10 pro próximo. Mediante a tudo isso, que vocês me falaram, que vocês estão vivendo, a empresa de vocês, o negócio, a história e tal, por que um podcast? Por que ter um podcast? Boa pergunta, cara. Boa. Quer responder primeiro? Esses dias, né? Quer que eu responda, você complementa? Cara, o que eu vejo de vantagem no podcast? Não sei. A gente tava com a segunda-feira livre ali, vamos... Cara, na verdade, o nosso processo foi assim, a gente ia muito pra São Paulo, ouvia muito podcast e achava, cara, muito legal isso, só que fala de casos muito distantes da gente. Então, por que eu tenho que falar só do Jorge Paulo Lemann se eu tenho o Maurílio Biagi aqui em Ribeirão, que é uma lenda? Sim. Por que eu não trago isso pra Ribeirão? Por que eu não trago mais próximo? E aí, a gente não viu nenhum específico que conversava com o empresário, pequeno, médio e grande, mas mais o pequeno e médio, porque às vezes o grande consegue falar com quem ele quiser, né, basicamente. Sim. E aí a gente viu esse nicho de mercado e falamos, cara, vamos tentar? E hoje o que eu vejo de vantagem? Cara, primeiro que é muito enriquecedor, assim, a conversa é muito legal, porque você escolhe com quem você vai conversar, escolhe o tema que você vai falar e escolhe a pergunta que você vai fazer. Então eu consigo direcionar e saber aprender. Então, para mim, casa muito com essa minha vontade de aprender, assim. A segunda coisa, que é uma coisa que hoje em dia é muito necessária, é você aprender a falar bem. Então, eu melhorei muito a minha conversa depois de fazer um podcast, porque eu consigo me colocar, eu sei a hora de perguntar, eu sei como que dá para cortar, eu sei quanto tempo mais ou menos o cara vai demorar, dependendo da pergunta que eu for fazer. Então, eu consigo direcionar conversas do meu cotidiano melhor, assim. Legal. Então, esse é outro. E mais duas coisas que eu não falei ainda. A primeira é que o networking é sensacional, assim. Então, cara, é muito legal pra pessoa ser entrevistada. E hoje eu posso falar, sendo entrevistado a primeira vez no podcast, que é muito gostoso, assim, sabe? É prazeroso mesmo você estar aqui. Então, você consegue ter acesso a muitas pessoas, porque muitas pessoas gostariam de vir. Perfeito. Então, esse networking é bacana. E uma que casa meio que com a primeira, assim, é porque você acaba sendo obrigado a estudar. Então, por exemplo, se eu vou conversar com uma pessoa, tipo o Walter Longo, que foi o podcast que eu particularmente mais gostei. 2 semanas estudando. 2 semanas, cara. Pior que foi mesmo. Eu peguei, comecei a ver alguns materiais dele, peguei os livros dele, li uma parte, quase todos, assim. Hoje eu li, a maioria eu já li completo, mas na época eu não tinha lido todos, então fui lendo um pouco. Então, me obrigou de uma maneira prazerosa, porque eu fiz porque eu queria, a estudar e vim aqui conseguir fazer uma entrevista mais preparado. Então, me faz sair da zona de conforto também. Top. Vou chamar o Gabriel de Robson, porque eu contratei ele bater minha figurinha, entendeu? Sabe por quê, cara? Não tinha. Bicho, ele ficou 2 semanas, ele chegou aqui, ele sabia mais que o cara. O cara falou, mas qual livro que eu escrevi isso? Aquele, no versículo tal, não sei o que, e coisa, e pança. Quando eu cheguei aqui, o menino tava transpirando. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Tava nervoso. Vai dar tudo certo. Tava nervoso. Cara, nesse ponto, o Gabriel me agregou muito, cara. Muito. Falo isso na frente dele mesmo. Quero honrar ele nesse sentido, porque se eu não absorvesse, eu só ia fazer mal pra mim. Porque eu nunca ouvi podcast.
Falava, bagulho de 1 hora. Cara, deixa eu pôr um podcast aqui pra você. Fala, puta que pariu, cara. Eu achei que eu ia ver no meu sertanejo aqui, velho, daqui lá. Cara, e foi massa demais. E aí você vai viajando naquela ideia. Podcast é delicioso, cara. E chega uma hora que música enche seu saco mesmo. E você quer que a gente agregue, cara. Você quer evoluir. E aí realmente foi isso. A gente foi vendo. A gente chegava no final da viagem com 300 insights. Isso, aquilo, outro. Outra coisa que ele me agregou muito. Quando eu falei, cara, vamos fazer. Esse vamos fazer, eu queria planejar, queria pensar, queria cotar. Na semana seguinte ele falou, agendei. Pra dia tal. Eu falei, não, é tanto, não sei o que, vai ser assim. Eu fiquei assustado na hora. Depois eu falei, cara, ainda bem que tem ele. Senão eu ia fazer. Senão eu ia demorar pra fazer, pra executar uma coisa que é massa. E aí você perguntou pra mim. Outra coisa que... A hora que ele fala do estudo também, era outra coisa, cara. A hora que a gente tava no hotel, chegava, ele pegava e ia ler. E eu não tenho esse diagnóstico. Até ele deu várias migué e eu acho que eu sou mesmo hoje. Eu incorporei isso. Eu acho que eu sou dislexo. Porque eu tenho muitas dificuldades típicas dessa doença, cara. Então, eu não sou um cara organizado. Eu sou um cara extremamente criativo. Se você for discutir uma estratégia, eu vou conseguir achar saídas. Eu consigo resolver problemas de uma forma muito distinta, muito peculiar. Uhum. Mas de forma desorganizada. Depois eu tenho que vir me ordenando. Eu sou assim, ponto. Eu vou ter que melhorar isso. Eu nunca vou ser organizado como ele, ponto. Uhum. Só, cara, que para eu melhorar no meu lado ruim, que é isso que faz os grandes atletas, o Phelps, ele foi... Eu outro dia li que ele treinava 1 ou 2 horas a mais e depois chegava no final de semana ou no dia, ele não suportava de dor no corpo, tamanho o esforço que ele empregava num treino. Então não vem por acaso. Cristiano Ronaldo, mesma coisa. Então, nesse sentido, ele pegava e estudava. Só que o que estudar para ele era simples, para mim era um parto, cara. Eu pegar um livro e passar uma hora ali lendo aquilo, cara. Um parto. E hoje eu tô lendo. Legal. Eu tenho um livro na minha cabeceira, comecei a ler muito por incentivo dele. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso, cara. Se eu quero ser fora da curva, eu preciso atuar onde me dói. Tem um negócio que chama na força do ódio, né? Cara, vai no negócio, vai dentro. Ódio. Mas o que eu vi que trouxe pra gente, cara? Eu concordo do network. E eu acho que esse network vem muito por conta da evidência. Então, você gera evidência para um conhecimento, para uma pessoa, para alguém. Essa pessoa se sente lisonjeada, traz uma proximidade, você coloca ela aqui. Então, gera uma conexão nesse sentido. Eu acho que a gente cria um senso de comunidade também, porque você vai juntando pessoas que querem te ouvir. O cara que passou 1 hora aqui ouvindo a gente, o cara gostou, se identificou em algum momento com a gente, cara. Sim. Independente do nosso porta-porteira, portão charmoso, porque o Vitão começou mudando o R aqui, né? Porque ele o menino de Luiz Antônio chegou aqui falando diferencier, né? E, cara, pra gente se posicionar no mercado, isso eu acho que faz diferença, porque alguém que escuta, vê as suas ideias, se identifica, na hora que você vai sentar numa mesa que pode virar um negócio, eu acho que a gente chega de uma outra forma. Sim. Assim como eu acho que a pessoa que escreveu um livro também consegue se posicionar de uma forma completamente distinta, e eu acho que lecionar é uma coisa que todo mundo deveria fazer, cara. Porque é uma coisa que também te posiciona de uma outra forma. Quando você sobe num palco para poder falar para alguém de algo que você tem propriedade, dividir isso com o mundo, com a sociedade, cara, é incrível. Então, nesse sentido, eu acho que o podcast agregou muito pra gente. Sensacional. Gente, boa. Muito obrigado por ter vocês aqui. Foi muito bom. Igualmente, meu amigo. Espero que vocês tenham curtido. E só para ressaltar a importância de um podcast, não fazendo meu jabá, mas só para ressaltar a importância de um podcast, eu acho que ele te dá novos horizontes, porque você passa a ouvir histórias da qual você talvez nunca ouviria e você começa a vislumbrar pela proximidade que você falou. Poxa, eu tenho essas mesmas características, então eu posso fazer. Então, pelo conhecimento adquirido, a pessoa consegue vislumbrar novos futuros, novos horizontes, pelas histórias. Eu acho que agrega muito conhecimento, o que faz você sair muito bem nas situações do dia a dia. E, cara, aí é uma maravilha conversar. Quem gosta, pra mim é uma terapia isso aqui, ouvir histórias. Aprendi pra caramba com vocês aqui. Vou ouvir esse podcast outras vezes também, porque ficou muito massa. Entrou no meu top 3 aqui, eu só não vou revelar qual que é o meu top 3, mas eu só quero ver, só vou acreditar se você citar a gente nos próximos. É porque eu com os meninos aqui, é porque eu só tenho 3 podcasts publicados. Sacanagem. Não, mas foi muito bom. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. Demais. Pra você que tá assistindo aí até agora, por favor, sigam eles. Ribeirão Podcast lá no Instagram. E Ribeirão Podcast também no YouTube, vai estar aqui na descrição. Gabi Cruz. O meu é Gá Mendes Cruz. Gá Mendes Cruz. E o Ale é...
Se quiser contratar a gente, o jabá tá barato, aproveita, tá? É o @consultoria.aguilar. Que isso, esse sobrenome, Zanon, pra mim dá até um arrepio. Aguilar. Alexandre Aguilar. Não é nome de milionário? Eu acho É também. nome de milionário. imponente, né? Cara, profetize, profetize. Gente, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu Beijo. e tchau.